Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 438, o tema é reencarnação, a Gênesis capítulo 11, e como se diz o ditado, né, entre os trancos e os barrancos, é necessário que o oleiro não pare, né, porque se ele para, deixa de existir tijolos, né, para a construção da residência. Então, vamos dar sequência. Então, aqui nós paramos nessa parte aqui, não completamos nem a questão 34. Ainda nos encontramos, apesar que a 34 é a última questão, depois vem emigrações e imigrações dos espíritos. Então, nós paramos na metade aqui. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento. Isso é Kardec dizendo, né? Pois, na verdade, não há necessidade que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. E de fato não há necessidade mesmo. A evolução ela se dá no planeta o qual a pessoa nele se encontra. Então não há necessidade daquele vai e vem para lá para cá, por exemplo, para evoluir ele tem que ir para Marte ou ir para Júpiter. Não, a evolução se dá aqui mesmo. Longe de ser isso vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave, porquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença dos a quem ofendeu. Então, mais essa vantagem o espírito possui, né? Porque aqueles que evoluem, é óbvio que eles vão para determinados planetas diferentes. Vamos pensar por esse lado. Mas nós não mudamos de residência mediante a providência divina, enquanto nós não quitarmos todos os nossos débitos uns para com os outros. Possibilidade que é, para ele, o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispersando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família, a falta de tempo para se consolidarem. Então, vamos pensar da seguinte forma. Na próxima, você aqui na Terra encontra-se no seio de uma família, cujo termo nós podemos usar assim: semelhante atrai semelhante. Não é por um acaso que você encontra-se no seio dessa família. A certeza que nós temos é que desde lá da época dos
dos Neandertal, enfim, desde lá do Homo erectus, desde aquele período lá, você já se vinculou a esses que você se relaciona e convive com eles, por você ter ou por eles ter feito alguma coisa a você que levou você a atrelar-se a eles, né? É esse elo. Enfim, essa afetividade, esse carinho, esse amor, né? Então, e também essas repulsas e tudo mais, tudo teve um princípio na nossa jornada evolutiva para trás. Então, vamos pensar da seguinte forma: não terminamos de quitar os nossos débitos para com os nossos algozes aqui na Terra. Pois bem, aí vamos pensar assim: na próxima existência, a espiritualidade já te manda você lá para o planeta Marte, sendo que lá você não tem elo nenhum com ninguém lá, porque todos os teus continuam aqui na Terra. Então isso não é possível. Nós só evoluímos junto àqueles os quais trazemos nos nossos arquétipos, nos nossos registros, esse processo todo de dívidas, de débitos e de tudo mais. Imagine só, você chega em Marte, você não tem elo nenhum com ninguém, e você vai ter que começar da estaca zero, a, como se diz assim, a angariar amizades. Lá você vai começar um novo vínculo na evolução tua, sendo que você não quitou os débitos para com aqueles teus que ficaram lá no planeta Terra. Então isso não é possível. Então, ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material. Olha só. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos. Sob esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. Olha só para você ver. Sobre esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. Os tratados de física, de química, de anatomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviriam nos outros mundos. Entretanto, não fica perdido que neles se aprende. Então, nós temos que entender todo aprendizado aqui. Então, nós temos que entender uma coisa: todo aprendizado aqui, ele serve para nós enquanto aqui nos encontramos. Então, como por exemplo, os tratados, né, de física. Então a pessoa tem um diploma de física aqui na Terra, tem um diploma de química, tem um diploma de anatomia, de medicina, de botânica e etc. Ao chegar no plano espiritual, isso não vai significar nada.
Se você chega no plano espiritual e diz assim, eu fui médico, eu sou médico, eles vão dizer para você assim, você foi lá na Terra. Os conceitos lá são um, aqui são outros. Agora veja bem, isso não significa que você perde aquele conhecimento que você adquiriu aqui. Só que você vai ter que ir lá batalhar, lutar para você se adequar ao sistema de lá, porque o sistema de lá é um e o sistema de cá é outro, né? Então olha só para você ver, ó. Entretanto, não fica perdido que neles se aprende. Não só isso desenvolve a inteligência, como também as ideias que se colhem de tais obras auxiliam a aquisição de outras. Então, no capítulo 6º, número 61 e seguinte, trata-se a respeito. Se apenas uma única vez fizesse o Espírito a sua aparição aqui na Terra, frequentemente brevíssima, no mesmo mundo, em cada imigração, ele se acharia em condições inteiramente diversas. Operaria de cada vez sobre elementos novos, com forças e, segundo leis que desconheceria, antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de os aplicar, teria de fazer de cada vez um novo aprendizado. E essas mudanças mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Número 31, tá vendo só? É interessante, Kardec, olha só. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimento e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Então, vamos assim dizer, tirando os imigrantes e também tirando os emigrantes, uma boa parte. Porque tem o porquê dos emigrantes e dos imigrantes. Tem o porquê, é o próximo tema que nós vamos tratar. Então, tirando esses, o restante, todos evoluem aqui na Terra. Então não tem essa de que a evolução você vai daqui da Terra você vai para Marte, vai para Júpiter. Agora, é óbvio que tem certos espíritos que nós conhecemos que, por eles possuírem uma certa bagagem espiritual, desculpe, como eu posso dizer, são espíritos, sim, são espíritos, por ser espíritos assim tão comprometidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Esses espíritos, eles reencarnam, de vez em quando eles encarnam em outros planetas
apenas para não só colher conhecimento, e também para descansar daquilo que estava fazendo no planeta Terra. Eu posso dizer para você, depois ele volta e reencarna, ele volta a reencarnar novamente no planeta Terra. Mas a evolução dele se dá no planeta Terra. Porque não é só ele que evolui, a Terra também evolui em todos os sentidos. Então, vai chegar um momento aqui na Terra que todos nós, né, nós vamos chegar a um nível muito elevado, mas aqui na Terra. Depois que nós chegarmos num período assim muito elevado, depois que nós nos desprendermos das coisas materiais, né, das arrogâncias, do orgulho, da inveja, do ciúme, depois que nós desprendermos desse negócio de pai, de mãe, de filho, nós vamos desprender-se disso aqui. Agora você entende que eu estou usando esse termo disso com todo respeito. Você entendeu? Porque isso olha, com todo respeito, esses termos nós usamos devido à nossa inferioridade ainda. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, minha família. Gente, um dia nós vamos chegar àquele nível que nós já dissemos aqui em outros vídeos, que nós vamos ter a família universal como família. Como nós já dissemos aqui a respeito de Jesus e de Maria. Você acha que Jesus considera Maria sua mãe? E você acha que Maria considera Jesus teu filho? Lá onde eles se encontram? Não, gente. Eu não sei se você sabe, Maria... Outra coisa, Maria não, o nome dela não é Maria. Ela esteve aqui na Terra Maria, um nome que os pais dela deram a ela aqui no corpo físico. Mas ela não se chama Maria. Por quê? Porque Maria é um termo para ela ser identificada aqui, no nível que nós nos encontramos, como, por exemplo, Benedito. Ah, nossa, você ficou sabendo que morreu? Quem? O Benedito. Qual o Benedito? O Beneditossauro. Gente, sério? Como, por exemplo, pega para mim lá a caneta. Ah, a caneta é isso aqui, né? Então ela esteve, mas ela não era Maria. Porque o espírito evoluído, ele não tem nome. O espírito evoluído não precisa de nome. Nós que necessitamos de nome para que sejamos assim identificados uns pelos outros, mas os espíritos evoluídos, eles não precisam de nome. Então a evolução ela se dá aqui. Quando nós evoluirmos, quando nós quitarmos os nossos débitos todos uns para com os outros, nossos irmãos aqui na Terra, nós vamos partir para outros mundos adequados ao nosso estado evolutivo. Agora, veja bem para você ver. Para que ir para outro planeta evoluído, trabalhar, se aqui o espírito continua trabalhando?
Lá ele vai ter que trabalhar, aqui ele vai ter que continuar trabalhando. Olha só para você ver, professor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, várias vezes nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Maria Santíssima, fez chegar ao professor Eurípides e a doutor Bezerra de Menezes de que eles estavam liberados para ir para outras dimensões. Mas o professor Eurípides e o Dr. Bezerra de Menezes, eles sabem que nas outras dimensões eles vão ter que trabalhar. Eles sabem que aqui eles têm que trabalhar. Eles sabem que lá eles evoluem. Eles sabem que aqui eles evoluem. Então eles estão sempre dibrando, vamos usar esse termo com todo respeito, eles estão sempre dibrando, no bom sentido. Mãe Maria Santíssima, leva ao conhecimento de Jesus, que nós queremos ficar mais 100 anos, mais 200 anos aqui, com a humanidade na Terra, ajudando eles e tudo mais. Mas é a realidade, né? Para que ir para outros planetas se lá vão ter que trabalhar para evoluir e se aqui também eles trabalham e evoluem? Então isso aí é uma questão assim de raciocínio, de bom senso, né? Agora aqueles que não raciocinam, ele pensa logo assim, não, eu não vejo a hora de eu mudar de planeta, voltar para outros planetas e tudo mais. Por exemplo, ó, eu vou te dizer uma coisa que praticamente quase ninguém não sabe. Praticamente quase ninguém não sabe isso. Allan Kardec, quando ele foi um druida, você entendeu? Porque Allan Kardec foi o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, lá nos druidas, naquela época. Depois que Allan Kardec morreu fisicamente lá na época dos druidas, ele reencarnou em Vênus. Olha só para você ver que complicação é agora para a cabeça das pessoas. Mas Vênus não é habitado, Luiz. É uma outra dimensão. Não queira os cientistas procurar nesta dimensão a qual nós nos encontramos seres como nós lá na Lua, que eles não vão encontrar. Lá em Mercúrio, que eles não vão encontrar. Lá em Vênus, que eles não vão encontrar. Kardec reencarnou depois lá dos druidas, lá em Vênus. Para quê? Para descansar. E durante aquele descanso, ele estudou, retornou. Quando morreu lá, retornou aqui à Terra, reencarnou aqui na Terra novamente, mais preparado. Depois ele veio ser João Russo, né, um defensor, né, número 10 também. E depois, na próxima, em 1804, ele retorna ao corpo físico novamente, porque João Russo foi queimado na fogueira. E depois ele reencarna novamente em 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o codificador da doutrina dos espíritos. Então, muitos espíritos que têm bagagem, eles vão, reencarna lá em Marte uma vez, duas vezes, vão reencarna lá em Júpiter uma vez, duas vezes, lá em Órion, você entendeu? Mas uma, duas vezes reencarna, mas depois eles voltam para trás. Por quê? Porque é aqui que encontram-se aqueles os quais ele
possui vínculos de afetividade com aquelas pessoas. É aqui que ele vai evoluir, é aqui que ele vai ter que evoluir. Mas se ele foi para Marte, se ele foi para Júpiter, se ele foi para Órion e tudo mais, tal, por que que ele foi? Porque ele tem uma certa bagagem. Se ele não tivesse uma certa bagagem, ele não iria também, não. Você entendeu como é que é? Então, eu sei que um negócio assim, para muitos, parece muito complexo, mas não tem nada de complexo. É aqui que a evolução se dá. Então, conta-se muito a bagagem. Tem bagagem? Tem. Então, vamos respeitar um pouquinho. Não tem? Então, vamos respeitar também um pouquinho. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. A única diferença é o conhecimento que um tem um pouquinho mais, mas porque batalhou mais, lutou mais e sofreu mais, vamos dizer assim, né? Nós vamos para o próximo vídeo agora.